Nós vamos dar continuidade, né, a essa lição. Quer água, Sônia? Obrigada. De 20, eu tenho água, obrigada. De 23 de maio. É interessante porque nós paramos num parágrafo da última vez em que ele menciona o turbilhão. O turbilhão é um termo que do qual Lacan se utiliza nessa época para pensar isso que se cria, né, em torno justamente do vazio e turbilhona, faz um turbilhão, até em termos do movimento da própria escola, um turbilhão, né, que é também na medida em que a escola tem um furo central, que é a própria questão, o que é um psicanalista. E que é uma questão que fica sempre como uma questão, né? Respondida a cada passe, mas jamais totalmente respondida. Então, nós paramos nesse parágrafo e justamente nesse termo, né, do turbilhão, e aí eu acho que, né, ele retoma nesse parágrafo a referência de Kant do Begriff, não é? Conceito. Não sei se vocês têm aí. Ele cita o termo em alemão, né? Porque ele retorna, né, a questão kantiana do esquema, né, como reinterrogar a função kantiana do esquema. De que esquema ele está falando? O esquema que ele começou a trabalhar com a questão kantiana mesmo das formas a priori da percepção, em que o Kant propõe, então, que essas formas a priori seriam da ordem da intuição, né? Da intuição sensível, mas que essa intuição já comportaria algo da ordem de uma forma que seria a priori em função de justamente haver uma forma que já está dada para perceber, né? E que é uma questão que Lacan vem discutindo, inclusive, né, em lições anteriores ele havia mostrado como que essa forma, né, que nós no comum percebemos e que ela tem muito mais a ver com a geometria clássica do que com a topologia, e que com a topologia é uma coisa que na realidade escapa à nossa capacidade perceptiva, porque implica referências puramente simbólicas, né? E o nosso olho não vê, né? O nosso olho não vê, ele é cego para isso, que justamente escapa essa forma a priori da percepção. E ao mesmo tempo, né, o que ele retomara em Kant como um ponto importante para a psicanálise na teoria kantiana é a ideia desse conceito, né, que seria a tradução de Begriff, que cinge algo que não, na realidade, não tem consistência, né? Não tem. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu fotografei.
deixa eu ver o que ele fala aqui. A frase de Kant mesmo, né? Deixa eu ver. Ens rationis, que é o conceito vazio sem objeto, né? Então, é o leerer Begriff ohne Gegenstand, é o conceito vazio sem objeto. Então, quando ele esse, né, que ele fala, que é o puro conceito da possibilidade, que é o ens privativum em Kant. Enfim, aí ele vai comentar, né, em páginas anteriores, em lições anteriores, ele faz o passo mais adiante, né, Kant faz o passo mais adiante, observando que, então, algum real é possível, mas que isso pode querer também dizer que algum possível não é real, pois, né, e que há um real e que há um possível que não é real, né? Ou seja, no fundo, né, quando Kant propõe esse conceito, o Begriff, quando Kant trabalha o Begriff, ele inclui nesse Begriff algo que é da ordem do real. Né, esse conceito sem objeto. Então, daí ele vai, né, o Begriff evoca a sacação, né, eu não sei como é que eles traduzem aí, a apreensão, porque por correr atrás da apreensão de um objeto de nosso desejo que nós forjamos o conceito. O conceito é alguma coisa, então, que foi criada, foi forjada por corrermos atrás do objeto do desejo. E todo mundo sabe que tudo que nós queremos possuir para o desejo e não para a satisfação de uma necessidade, nos foge e nos escapa, né? Nos esquiva. Que quem não o evoca na pregação moralista, né? E aí ele vai fazer vai dar uma criticada, né, nessa pregação moralista que nessa pregação, né, se corre atrás, então, de um objeto que foge e se derruba, e que isso, na realidade, se escapa, e que isso, na realidade, faz o sujeito perder o caminho, né, das suas ações, atitudes morais que ele deveria ter, né, porque ele fica perdendo tempo correndo atrás disso, né. E que, então, esses pregadores dizem, mas nós não possuímos nada na realidade, né? Que tanto vocês correm atrás desse objeto de desejo se a gente, na realidade, não possui nada? É preciso parar com tudo isso, diz o célebre cardeal, que é o Bossuet, em seus sermões sobre a morte, né? E aí ele fala assim, como isso é triste, né? O Lacan fala, né? Ele ironiza com isso,
nós não possuímos nada, diz o pregador moralista, porque há a morte. Então, né, isso para dizer, para corroborar a noção de que efetivamente há, então, isso de se correr atrás do objeto do desejo, né, e que Lacan diz que é a razão pela qual se constituiu o conceito, né? Ele retoma aí a ética da psicanálise, o seminário sobre a ética da psicanálise, e a noção que ali ele havia, né, explicitado do entre duas mortes, que não se, né, que nós estaríamos sempre entre duas mortes, e que o problema não está na segunda morte, ou seja, na morte em que todo mundo vai morrer um dia, mas sim, né, da morte que está desde o início, né, que ele fala, né, a supressão da morte real, nada resolveria nessa história da fuga do objeto do desejo, porque trata-se da outra morte, aquela que faz com que, mesmo se nós fôssemos imortais, se nós... Aqui está assim, ó, não fôssemos mortais, o que significa que seria imortal. Mesmo que nós fôssemos imortais, se nós tivéssemos promessa de vida eterna, a questão permanece sempre aberta, se essa tal vida eterna, quero dizer, da qual estaria separada toda a promessa de fim, mesmo se essa vida eterna só é concebível, não é concebível como uma forma de morrer eternamente. Quer dizer, mesmo se fôssemos seres, né, para os quais a vida fosse eterna, mesmo assim estaríamos sempre, né, com essa primeira morte que faria com que essa vida eterna só pudesse ser concebível como uma forma de morrer eternamente, né? Alguma dúvida? E aí ele fala que efetivamente a nossa condição cotidiana é essa, e é por isso que Freud propôs o instinto de morte. Aí ele vai fazer uma referência ao Bichat, que no século XVIII, né, foi um grande fisiologista. Ele vai falar que é o fisiologista mais genial que houve, né? Quando ele situa, né, identifica a vida como o conjunto das forças que resistem à morte, né? Que também que essa é a leitura de Freud também, mais além do princípio do prazer, né? Que na realidade a vida permanece, né? Se sustenta enquanto não houver essa morte que na realidade é certa, né? Para todo ser vivo. Então, a vida é a sustentação de uma resistência à morte. É a noção também, então, da própria relação que Freud faz, em Mais Além do Princípio do Prazer, entre pulsões de vida e pulsão de morte, né? Que eu sempre faço essa imagem de que, né, pensando assim, a vida não é mais do que
um ploque de um chiclete, né? Você acabou, né? É isso. Então, né? Quando você vai fazer a bola, eu nunca mais vi gente fazer bola de chiclete. Não tem mais chiclete de bola, né? Proibido, né? Porque pode sufocar a criança, alguma coisa assim, não é? É, tem um negócio Era assim. até interessante, né? Borrava a gente. Tinha que pegar o chiclete para limpar a boca, era horroroso. Enfim, mas não sei se eu vou poder ainda muito tempo fazer essa imagem, porque os mais jovens não vão saber o que é isso. Pois é. Eu vou ter que arrumar outra. Então, ele cita, né? Ele cita o próprio Bichat, dizendo, né? A vida é o conjunto das forças que resistem à morte. Se alguma coisa da nossa experiência pode se refletir, pode um dia tomar sentido ancorado nesse plano tão difícil, é que essa precessão produzida por Freud, dessa fórmula do turbilhão da morte sobre os flancos daquele do qual a vida se aferra, né? Como é? Agarra para não passar, é isso? Pois a única coisa a acrescentar para tornar a qualquer um essa função bem clara é que basta não confundir a morte com o inanimado, quando a natureza inanimada basta que em nos abaixando e pegando do solo, né, um resto, não sei o que está escrito aí. É um resto, né? Rastro. É um rastro do que seria, do que é uma forma de morte, ou seja, o fóssil, né? Para que nós percebamos que a presença da morte na natureza é outra coisa do que o inanimado, né? É a presença do morto. Não, a presença do morto. Do morto na natureza é outra coisa. Ou seja, né, Lacan aqui já está totalmente desidentificando a morte e o inanimado, né? Ele vai retornar a isso, em particular no seminário De um Outro ao Outro, quando ele vai fazer todo um desenvolvimento que eu tentei acompanhar naquele meu texto. Como é que é o nome do texto? O bem que se extrai do gozo. Mas, enfim, já aqui, então, ele faz essa diferença clara entre o que é a morte e o que é o inanimado. O inanimado seria se a gente se agachasse numa floresta e pegasse uma pedra, um objeto inanimado. Mas se a gente se abaixar e pegar um fóssil, a gente faz uma baita diferença entre um fóssil e uma pedra, né? Na medida que esse fóssil é, na realidade, uma forma morta, né? Uma forma morta. Interessante. Aí ele pergunta assim, será que é seguro que está aí entre conchinhas e dejetos, né? Está aí uma função da vida? É uma pessoa. Hã?
Aí ele fala que isso seria resolver um pouco de forma fácil o problema quando se trata de saber por que a vida se tortilha? Se torce, se retorce assim, né? No momento de retomar a questão do significante, já abordada pela via do traço, no rastro. É porque aqui é traço. Aí ele faz uma imagem irônica que, olha, gente, eu procurei, eu não achei uma referência a isso. Eu não sei de onde Lacan tirou isso, mas segundo Lacan, Platão teria uma passagem em algum lugar dos seus textos em que ele pensava a impressão escandalosa que namorados pelados numa praia teriam deixado rastros dos seus bumbuns na areia. Sei não. Aqui não é comum, não. Aqui não é assim que tá aqui. Não? É o quê? Cus mesmo. Dos cus. Mas é porque... Cus nus, imagina. Cus nus. É porque... Esquisito. Dos seus cus nus, expressão em direção às quais se precipitaria a adoração dos amantes, e que eles querendo fazer direito, apagaram, né? Eles deveriam ter deixados ali. Eles teriam feito melhor, né? Se tivessem deixado esses rastros dos cus nus ali. Agora, em Platão, a única coisa que eu consegui associar, que eu conheço, né, um pouco de Platão, são no mito de Aristófanes, né, da separação do que, né, foi separado, e que é por isso que rapazes e moças ficam se procurando para se encontrarem, os amantes ficam se procurando, né, para se encontrarem, que teria havido originalmente uma divisão. Freud cita isso também, mais além do princípio do prazer. Lacan trabalha isso na transferência, no seminário 8, quando ele trabalha o banquete, porque toda a fala do Aristófanes é em torno dessa história, então, de que o amor seria uma tentativa de reencontrar sua cara metade, ou melhor, seu com metade, né? Enfim, mas daí não me lembro que no texto de Platão mesmo, eu não me lembro, pode até ser que, né, Aristófanes teria descrito esses cus nus na praia, deixando marcas na areia. Por que Lacan vai dizer que teria sido melhor se eles não tivessem apagado isso, né? Ele diz, né, se os amantes tivessem estado menos obnubilados pelo objeto de seu desejo, eles teriam sido capazes de tirar partido disso. E aí ver o esboço dessa curiosa linha que eu lhes proponho hoje, Tal é a imagem da cegueira que traz com ela
muito vivo todo desejo. Tem também o olho do cu, né? Falando em cegueira. O que Lacan tá introduzindo aqui, sem dizê-lo ainda, né? Ele tá só ironicamente um pouco escandalizando a plateia dele, é que na realidade, né, o cu ele é um buraco, né? Ele é um buraco que não deixa de ter uma certa semelhança com um cross-cap. Ele vai voltar a isso mais tarde nessa lição, né? Quando ele vai, mais lá na frente, ele vai desenhar o cross-cap. Não sei se vocês têm essa imagem. Assim, aqui. Né? Então, e que ele vai desenvolver isso bastante, tá? Então, quando ele diz assim, se os amantes tivessem estado menos obnubilados pelo objeto do desejo, do seu desejo, eles teriam sido capazes de tirar partido disso e ali ver o esboço dessa curiosa linha que eu vou lhes propor hoje. Mas também não fala mais dessa imagem de Platão, que então eu procurei e eu não achei, e que a única associação que eu consegui fazer foi da história lá do Aristófanes. E aí ele vai voltar então à questão das linhas, né? Ele vai dizer, não sei se alguém entende essa frase, entende melhor de matemática aqui, porque ele vai dizer, né, que essa linha é fechada e nulificável, é isso? Isso. É a linha do zero original da história efetiva da lógica. Que se nós aí aprendemos que, né, e retornando de saída, que nenhum é a raiz de todos, é isso? Nenhum é a raiz de todos, pelo menos a experiência não terá sido em vão. Aí seria nu, né? Porque nenhum, ele bota assim, nu seria a raiz, N-U-L. Sim, nul. Nul c'est la racine de tous. Nul é nenhum. A tradução seria nenhum. Não sei por que ele botou em itálico aqui também. Mas alguém entende matemática? Eu até estudei no zero quando a gente começou a ler, mas não vi nada dessa linha. O que esse nenhum é a raiz de todos? Eu só pensei no quadrado lá, no quadrado não, naquele quadrante. Eu fiquei sem... Desculpa, pode falar. Não, eu estava pensando só na aula passada. Quando ele fala do ponto, né, do círculo que você volta, que o círculo que vira nada, né, que da aula passada. Então, então vai pro todo. Sim, mas né? raiz em matemática é uma coisa muito específica, né? E aí... raiz eu fui denominador comum e que não é, né? Porque eu acabei indo por raiz, como se nenhum servisse para... É a raiz com raiz, uma raiz
Eu tava pensando na matemática, só que não sei porque eu acabei associando com um denominador comum ali quando tu vai fazer, mas não pode ser raiz. Só se... Tem um axioma com relação à raiz de zero. não sei, mas se a gente voltar à questão do Begriff, né, em que ele havia dito que justamente por não aceder nunca a esse objeto em relação ao qual nós estamos sempre correndo atrás, né, esse nada que tem uma relação com todos, né? Nenhum tem a ver com todos, mas enfim, para mim isso aqui é bem enigmático. Pode ser o quadrante, sim, o quadrante aristotélico, kantiano, peirciano, Tem né? uma definição de raiz aqui que eu achei no Wikipedia. Em matemática, uma raiz ou zero da função consiste em determinados pontos de interseção da função com o eixo das abscissas no plano cartesiano. A função f é um elemento x no domínio de f, tal que f de x é igual a zero. Por exemplo, considere a função, aqui dá um exemplo. Quer dizer, raiz. Pode ser Uma raiz ou zero. É. Aqui está escrito raiz ou zero. Não sei se tem A partida. Mas daí Nenhum é dizer raiz que é o de zero todos. de todos E a raiz também, de todos. para uma mim, raiz ou continua. zero da função. É zero da função. Porque o zero da função é aquele ponto ali no meio onde juntam os dois, né? O nenhum. Isso aqui, O o zero da nenhum é função, o né? ponto Esse é o ponto no meio do círculo, digamos, né? de partida de todos, estava pensando assim, sabe o... X igual a zero, Y igual a zero, aquele ponto lá. Bom, eu acho que se alguém descobrir um matemático que possa eventualmente... Ou talvez o próprio Lacan, mais adiante, vai voltar a isso. Né? De todo modo, né, ele vai novamente associar essa tal linha com o corte. Né? Nós já vimos isso também. E aí ele vai retomar o corte como a essência da natureza significante. Né? Isso é o que ele está insistindo aí, o corte. E aí, né, ele vai retomar ele vai citar Jean Nicot como um grande um gênio precoce da geometria do mundo sensível. Do sensível, né? Um gênio precoce, mas que também depois ele vai dizer que, apesar de sua genialidade, ele acaba produzindo um paralogismo, né, que é, na realidade, um falso raciocínio sem má fé, é um falso raciocínio por ingenuidade. Né? E vai retomar o quê? Aquilo que nós experimentamos e ficamos dois encontros nossos quebrando a cabeça, né, da nossa banda de Mébius, né, que deixou de ser uma banda, né, e porque, né, o que a gente não entendeu inicialmente, porque na realidade, se uma banda é não orientável, não é isso? Ela, de que esse corte mediano na banda, ela deixa de ser uma banda, né? Ela já está toda amassadinha aqui, coitada. Por quê? Porque essa segunda banda, que é uma banda também,
acaba produzindo um dentro e um fora. Né? E por produzir um dentro e um fora, transforma a banda original da qual essa tira foi recortada já numa outra coisa do que uma banda de médios, porque agora ela é orientada. Né? Então, ele volta a esse exemplo, né, para reafirmar o corte, né, a importância do corte. Né? Né, eu não vou ler esse parágrafo enorme todo, que na realidade não me parece que nos acrescentará muita coisa, mas mais para o final, aquilo de que se trata para nós, tomando esse viés de interrogar os efeitos do desejo pela abordagem do significante, que é o que faz a psicanálise, certo? Ela vai interrogar os efeitos do desejo pela abordagem do significante, que é o que o sujeito produz em análise, né? É de nos darmos conta como o campo do corte, a ânsia do corte organizando-se na superfície, que ela faz surgir para nós as diferentes formas em que podem se ordenar os tempos de nossa experiência do desejo. Acharam isso aí? Então, ele vai... e aí ele vai voltar a... ele vai voltar... Ele vai se voltar para a questão do corte, né? E ele vai exemplificar com esse outro... com essa outra forma, que ele vai cortar. E aí ele vai cortar o quê? Ele vai cortar alguma coisa da esfera, não é isso? Né? Que já nós não estamos nem na banda de Möbius, nós não estamos nem no toro, nós estamos agora numa esfera, né? Então temos a esfera e ele vai recortar um círculo na esfera, né? E aí, o que ele vai dizer desse corte? Quando lhes digo que é a partir do corte que se organizam as formas da superfície da qual se trata, para nós, na nossa experiência, de serem capazes de fazer vir ao mundo o efeito do significante, eu o ilustro pela esfera. Eis aqui nosso corte central, tomado pelo viés inverso do círculo de Euler, né? Certo? É o invés, é o revés inverso do círculo de Euler, que em princípio seria isso, né? Mas aí isso vai para dentro, não é isso? Então, o círculo de Euler olhando para, né, virado para dentro da própria esfera. E aí, né? Então, eis a esfera, eis nosso corte central, que é o quê? Né? Que ele vai fazer um corte aqui. Ele vai fazer um corte aqui, na esfera. Né? Isso aqui é para ser uma esfera. O que nos interessa não é o pedaço
que se destaca, né, pela linha fechada sobre a esfera. Não é esse pedacinho aqui que sai, né? Que sai daqui. Não é isso que nos interessa. Mas é o corte assim produzido. E se vocês quiserem, de cara já o furo, né? É claro que tudo deve ser dado daquilo que nós encontramos no final. Em outros termos, que um furo já tem em si todo o seu sentido tornado particularmente evidente pelo fato de nós fazermos, né, referência à esfera. Por quê? Por que ele é particularmente evidente pelo fato de nós nos referirmos à esfera? Por quê? Porque na esfera, se a gente fizer um furo na esfera, né, um furo faz aqui comunicar um com o outro, o interior com o exterior. Né? E que você faz um furo na esfera, você na realidade abre a esfera e com isso se comunica o interior com o exterior. Só tem um probleminha. É que no momento em que o furo é feito, já não há mais interior nem exterior. Né? Porque aí já não é mais uma esfera. Né? Como está suficientemente evidente, é que essa esfera furada se revira o mais facilmente possível, né? Você pode botar o interior para fora, virando simplesmente a esfera que estava dentro puxando para fora, e aí o que estava fora vira dentro e o que estava dentro vira fora. Não tem uma brincadeira assim? Está fora, está dentro está fora? Uma ciranda, uma coisa assim? Eu acho que tem sim. Não é? Acho que tem que fugir, né? Música também. É uma ciranda, eu Está acho. segurando as pessoas dentro. Quem está fora também. Bom, enfim. Quem está dentro? Quem está dentro no momento que está fora. Quem está fora no momento que está dentro que sai. A gente tenta segurar. Enfim, isso na esfera, né? Mas nem que você abre, você perfeitamente já pode botar para fora o que está dentro e o que está, né, fora, você pode botar para dentro. Então, esse é o pequeno probleminha. Trata-se da criatura universal, primordial, aquela do fazedor de potes. Como é que é em português isso aí? O oleiro eterno, né? Que ele também refere no seminário sobre a ética da psicanálise, né, quando ele está falando né, que toda a criação do homem sempre foi de fazer surgir justamente o furo, né, a coisa. Quando ele fala, né, que o pote, ele na realidade, que o homem o faz, ele produz esse furo. E ele diz que é a forma mais universal, né, do fazer humano, de produzir esses furos. Né? Isso ele já diz lá no seminário sobre a ética da psicanálise 2 anos antes, e talvez por isso que ele aqui retoma isso como se trata da criatura universal, primordial, aquela do oleiro eterno.
Não há mais, nada mais fácil do que revirar uma cuia, é isso? Pote e depois caixa. Bol é uma cuia, bol é aquela coisa redonda na qual você pode tomar sopa. Hein? É um bolo. Não há nada mais fácil de revirar do que um pote, isto é, uma calota. O furo, então, não teria tanto sentido para nós se ele não tivesse outra coisa para sustentar essa intuição fundamental que um furo, um corte, tem avatares e que um dos primeiros avatares possíveis de um corte é que você, né, junte esse furo, né, amarre aqui e aí você tem 2 furos. É isso, né? Se você amarrar aqui, você vai amarrar e você vai ter 2 furos. Assim. É a figura que tem embaixo. É a figura embaixo, né? E aí ele vai aonde? Vai na embriologia, né? Ele vai na embriologia dizendo que alguns embriologistas já teriam questionado Lacan e perguntado por que ainda nunca falou da embriologia, se tudo isso que ele está falando tem tanto que ver com a embriologia, né? E, alguns me disseram, por que você não se refere à embriologia em suas imagens, né? Aí ele responde, creiam-me que ela não está tão longe, nunca esteve muito longe. É o que eu explico diante de vocês, mas isso seria apenas um álibi, porque me referir aqui à embriologia é me remeter ao poder misterioso da vida, sobre o qual a gente não sabe como é que ela se introduz no mundo, né, pelo viés do que o intermediário desse glóbulo, é isso? Dessa esfera que se multiplica, né? Porque o que? Ele está falando do ovo, né? O ovo é uma esfera que se multiplica, né? Se deprime, se invagina, se come a si mesma, né? E depois, singularmente, pelo menos até o nível do batraciano, né? Da blastopora, ou seja, né? na evolução embrionária, né? Que vocês podem estudar, que é muito interessante vocês, né, acompanharem, tem no Google várias formas de vocês verem como é que um embrião vai se formando, porque realmente, né, há invaginações e aí se cria, né, o tubo neural, a partir do qual sai o aparelho digestivo, enfim, né, a saber, essa alguma coisa que não é um furo na esfera, mas um pedaço da esfera, né, que entra numa outra. E aí ele vai falar do canal neuroentérico, né, que é o canal neural original, que não chama neural, chama neuroentérico, e como que ele vai se reduplicando, e no que ele vai se reduplicando, vai produzindo aparelho digestivo, né, e os outros aparelhos, e com isso, de repente, você tem alguém que tem nossa cara, né? É muito impressionante. Quando você vê aquele coraçãozinho
Pois é, mas aí já tá com a nossa cara, né? Não, Só o coração. Só o coração. Sim. Não, feijãozinho lá que fica só. Só tem coração batendo. Tá bem presente. Da nossa cara. Não sei se já é o coração, ou se não é. Mas são as células já fazendo. Pois é, não é o coração, né? Por isso que eu disse, quando tem o coração já é a nossa cara. Não, mas acho que com 30 dias você já vai querer tum. É tão bonito, né? Isso. Aí mostrando que é a vida ali, né? Enfim, então ele vai, né, pensar essa coisa da experiência biológica, né? Ele vai retomar isso no seminário 24, quando ele vai voltar na questão da embriologia, quando ele está falando justamente da topologia, do toro, da invaginação você faz um corte no toro, aí o toro do outro invagina, fica por dentro, que você não tem mais interior nem mais exterior. É uma questão que interessa Lacan no sentido mesmo de mostrar que a própria vida, ela é topológica, enquanto biológica, a vida biológica é topológica. Bom, isso tudo então também novamente para distinguir, né, que que haveria, né, que tudo se daria pelas formas a priori da percepção, justamente porque tem coisas que acontecem que não são passíveis de aprender a partir dessas formas a priorísticas, né, de Kant. E aí ele volta ao quê? Ele volta à questão dos furos, né? Ele retoma a questão dos furos, do furo do toro, que é o furo central, e o furo, que é o furo do tubo, né? Do toro, que né? Que ele chama aqui de macarrão. Não sei se no texto de vocês eles chamam de macarrão. Mas que a imagem do macarrão de piscina é mais perfeita, né? Se bem que aquele macarrão de piscina, ele não tem um furo. Mas não tem um macarrãozinho que é assim? Tem macarrão furado. Assim, Não, e tem macarrão comprido furado sim, também. Que não chama espaguete, chama outra coisa, então não sei o que é. Mas que tem a forma do espaguete sem selo, porque tem furo no meio. Né? Então, ele vai chamar a atenção para esses dois furos, né? Para então voltar ao quê? Voltar a pensar o cross-cap. O cross-cap, então, como um fechamento, que é esse aqui mesmo, né? Em que o que corresponde a esse A aqui, estaria aqui, né? No fechamento que se dá assim, né? Vai se dando assim, e aí depois... E que, ao se dar assim, você tem aqui um furo, né? Um furo que, na realidade, não está nem dentro nem fora, porque não tem um dentro e um fora no cross-cap, justamente, por causa da topologia da coisa, hein? Invaginados. Por quê? Porque o que
aqui vem de fora, entra. Então, não tem essa diferença entre o que está dentro e o que está fora. E eu tenho impressão, e com isso eu termino então hoje, porque eu tenho outro compromisso, essa é a razão pela qual ele falou do cu dos amantes de Platão. Para falar desse furo, né, que ele fala, se eles não tivessem ficado tão obnubilados pelos seus objetos de desejo, né, eles talvez tivessem sacado ali alguma coisa há 2.300 anos atrás, né, que só agora a gente está podendo sacar. Mas como os homens são amantes e sempre são obnubilados pelos seus objetos de desejo, eles têm essa dificuldade toda de ver, né? Ou seja, né, que, né, após referenciar a questão da embriologia, ele mostra como o corpo humano, o próprio corpo humano, ele é essa coisa que, em função dos furos, ele não tem dentro nem fora. É isso.